Essa história se passa na Itália, há muitos séculos. Um casal, numa cidadezinha chamada Rocca Porrena, e um casal sem filhos. Os tempos já tinham passado, eles já estão mais velhos, mas sempre pedindo a Deus a possibilidade de ter um filho. E recebem essa bênção. Vai nascer uma menina chamada Margherita, mas que na realidade todos chamavam pelo finalzinho do nome Rita. E ela era uma criança, filha de agricultores, a mãe precisava ajudar o pai, e quando a mãe ajudava o pai, punha aquele bebê numa cesta, bebê de meses, e punha naquela cesta e levava, e de acordo com o que ia cortando, podando, que ia colhendo, ia levando aquela cesta. Essa cesta ficava à sombra de uma árvore. E uma dessas colheitas era uma colheita de trigo, colhia com uma foice, que juntava os feixes e podava embaixo. E era muita gente ali. Um desses homens que acompanhavam eles, no cortar o feixe, a foice veio e cortou a mão, separando o dedo. E era uma ferida muito feia, não tinha o que fazer, tinha que sair à procura de socorro. Esse socorro era dificílimo de ser encontrado. E ele, naquele desespero, sai correndo. No que ele sai correndo, ele olha e vê que no cesto da menina está cheinho de abelha. E ele volta correndo para avisar, apesar da dor dele, que a menina vai ser picada por aquele enxame e vai destruir a menina. E quando vem a mãe, vem o pai, vem todo mundo correndo, no que eles olham, na realidade eram abelhas brancas, sem ferrão. E uma daquelas abelhas que pousava, parecia que ela pousava e punha um mel na boca da menina. E uma daquelas abelhas foi até a menina, veio até ele, pousou na mão dele e aquela ferida se cicatrizou. Algo inexplicável acontecia. Essa menina cresceu, obediente, boa filha, e quando jovenzinha ela decidiu que ela queria muito ser uma irmã de caridade. Mas quando ela comunica os pais falaram: Rita, não podemos deixar você ser uma irmã de caridade. Vai que você vai para lá e de repente não dá certo. Nós somos velhos, a gente já tenha morrido, como que você vai ficar? É melhor você se casar. Não era o que ela queria, mas ela foi obediente ao pai. Escolheram para ela um bom moço. No começo do casamento ele era um bom moço, mas depois ele começou a beber muito, ele começou a bater nela, ele começou a judiar demais dela, e ela sempre firme, sempre forte, sempre rezando pela conversão dele, para que aquilo desaparecesse. E numa noite, quando ele chega em casa bêbado, que foi para bater nela, ela segura na mão dele e fala: olha, até hoje eu não falei nada, aceitei tudo que você fez, mas agora eu não quero que você me bata mais, porque eu estou esperando um filho e pode prejudicar o bebê. Nisso, mesmo bêbado, ele chorou muito, e a partir daquele momento ele se torna um outro homem. E tiveram um menino, passado algum tempo tiveram outro menino. E ali vivia uma vida boa. Mas ele, quando os filhos estavam aí por volta de 6, 8 anos, ele deixou do tempo de bebedeira muitos inimigos. E uma noite, ele voltando para casa, eles pegaram ele em tocaia e mataram o marido de Rita. Rita ficou numa situação muito difícil, aquele desespero para enterrar o marido, para conduzir a vida, que para a mulher era muito difícil naquele tempo. Mas a maior dor que ela carregava era que os filhos não falavam de outra coisa que não fosse vingar a morte do pai. E eles queriam essa vingança.
E Rita rezava e pedia a Deus: se for para os meus filhos se tornarem assassinos, que o Senhor os leve. E veio uma febre muito grande na região e acabou levando os 2 filhos dela. Ela perdeu o marido lá, anos depois perde os 2 filhos com aquela febre que matou muita gente. E ali Rita se encontra sozinha, já um pouco mais velha. E ela pensou então na possibilidade dela realizar o seu antigo sonho, que era ser irmã de caridade. E ela foi até a cidade de Cássia pedir para as irmãs para entrarem no convento. E foi rejeitada, porque elas diziam o seguinte: você está velha, você está querendo é se encostar aqui no convento, que jamais seria isso. Rita volta para a sua cidade e ali ela vai lutando, vai vendendo os seus poucos móveis para ajudar a cuidar da pobreza, para cuidar dos sofridos, que a alma dela era de uma bondade infinita. E uma noite, rezando, ela viu uma grande luz, isso ela estava dentro da casa dela, ela viu aquela grande luz, e daquela grande luz, quando ela viu, ela tinha sido transportada para dentro do convento. Quando a Madre Superiora viu aquela moça ali, aquela mulher ali, como que entrou? O convento era fechado com inúmeras trancas. Mandou que todos verificassem. Nada tinha acontecido, nenhuma porta estava aberta. Ela não poderia ter entrado por lugar nenhum. Então a irmã se sentiu no dever de recebê-la ali. Mas não pense que foi recebida de coração. A irmã superiora, para judiar dela, pega um galho seco, enterra no jardim e obriga ela o seguinte: você vai aguar esse galho seco todos os dias. Seria fazer a pessoa de bobo, aguar uma planta que está morta. Mas ela obedientemente ia lá, aguava direitinho, fazia do jeito que foi pedido, e não é que aquele galho seco floresceu e essa parreira ainda existe em Cássia até hoje. E ela tinha assim uma grande aflição de ver Jesus na cruz. E um dia ela olhando para Jesus da cruz, ela pediu para Jesus deixar ela repartir com ele um pouco daquele sofrimento. E como se um espinho saísse de lá, fez uma ferida na sua testa. E aquela ferida não cicatrizava. Para piorar, tinha um cheiro horrível. Era um cheiro de carne podre. Tanto que as irmãs tiveram que colocar ela lá num canto do convento para levar comida. Alguém abria a porta, punha o prato, fechava a porta. E ela agradecendo, sempre agradecendo, sempre agradecendo. E lá da janela, da cela, né? Porque era uma cela, não era nem uma janela, ela conseguia ver a rua. E as pessoas iam até lá e pediam: irmã Rita, reza por nós, reza pelo meu filho que está doente. E as suas orações eram tão presentes juntos de Deus que ali presenciaram inúmeros milagres. Ela rezava, o milagre acontecia. Deus permitia que isso acontecesse. E ela vai morrer numa sexta-feira santa. Quando ela morre, a ferida imediatamente se fecha. E aquele cheiro ruim do corpo dela passou a exalar um cheiro de rosas. As irmãs ali assustadas. E aí o mais sério acontece. Os sinos do convento começam a tocar como se fosse em festa. E a irmã superiora faz a chamada: quem que está tocando o sino em festa? Se na realidade hoje é sexta-feira santa, ou estamos velando o corpo da irmã Rita. Mas na realidade ninguém tocava os sinos. Todas as irmãs estavam ali presentes. Talvez os sinos fossem os sinos dos sons dos céus que estavam recebendo uma alma tão generosa.